Verdade. Ó, eu iniciei a live, eu vou mandar a solicitação. Posso mandar pro. Aceitei aqui. Cara, olha aí, conseguiu. Aí, viu? Uma hora vai. Show de bola. Quem não desiste sempre alcança. Show de bola. Muito bom. Show. Pessoal, excelente noite. Tô iniciando aqui uma live. Tá no meu Instagram, porque a gente teve alguns desafios técnicos, mas eu pedi pro Leo seguir aí, passar mais informações para vocês todos. Excelente noite para todo mundo aí que está assistindo. É isso aí, meu brother. Cara, meus parabéns aí pra gente começar essa live, ter aceitado esse convite. Ale, obrigado por estar sempre presente como um parceiro, como um amigo e pronto a entregar um pouco de conteúdo e do que você faz no seu dia a dia aí para mostrar pra galera. Como eu falei no comentário anterior lá, nosso objetivo de hoje aqui é falar um pouco de mentalidade de impacto. E quando a gente fala de impacto, três itens que nós separamos aqui foram os seguintes: escalabilidade, criatividade e inovação. Tá? Exponenciabilidade, escalabilidade, ou melhor, escalabilidade, criatividade e inovação. Por que isso é importante? A gente vai percorrer esse caminho aqui, né? Nós estamos falando também da mudança de negócios, do mundo de negócios que houve recentemente e como você pode aplicar isso. Você não precisa ter uma empresa gigante ou ficar imaginando em Big Tech ou mesmo ficar pensando que tem que ter muito dinheiro para fazer o que várias empresas fazem com esses conhecimentos. Então, Ale, vamos começar a trocar ideia primeiro desse pilar inicial que a gente falou, que é de exponenciabilidade e escalabilidade. O que você pode falar um pouquinho sobre a gente para isso? Deixa eu apresentar você também, né, Ale? A gente está no Instagram do Hack aqui. O Ale é um cara super jovem, inteligente, está nos marketing no Hack the Future, e é um cara que tem um conhecimento muito, muito valioso de dar o kickstart nas empresas que querem viver esse novo mundo, querem viver essa nova gestão e que querem estar presente nesse futuro de impacto. Então, Ale, a live é sua, manda bala, vamos falar de exponenciabilidade. Show de bola. Antes de começar, eu vou pedir para o pessoal do Instagram aqui só confirmar, tá todo mundo me ouvindo bem? Porque como a gente está com o computador aqui por causa do YouTube e o celular, confirma para mim, por gentileza, se estão me ouvindo bem aqui, pessoal. Boa noite, doutora Cirlândia. Boa noite, Bruno. Tio Bots Studio, boa noite também. Vai confirmando aí, galera, se vocês estão ouvindo a gente. Show de bola. Maravilha. Eu já recebi um sim gigante ali, então bora para cima. Bom, eu acho que quando a gente começa a falar sobre alguns conceitos, né, sobre exponencialidade ou escalabilidade, sobre criatividade, ou enfim, outros pontos, a gente tem que falar da mentalidade, né, do mindset, porque no final, na ponta, né, por mais que existem hoje várias empresas inovadoras e que constroem vários tipos de projetos, na ponta, o que importa é a cabeça que está por trás daquilo, né? Ou, no caso, as cabeças, as pessoas, o time. E quando a gente fala de exponencialidade ou escalabilidade, a gente está falando de pegar um produto ou algum serviço que você faz, o que você tem, e distribuir isso em larga escala. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos para trazer, para tornar mais fácil a compreensão, mas vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa no varejo, né? E pensa assim, puta, mas como que eu vou escalar a minha loja? Tem uma loja física, como que eu vou escalar a minha loja? O grande ponto é você primeiro ter essa cabeça de, em vez de falar, putz, não dá para escalar porque o meu negócio não é escalável, é começar a se questionar, cara, como que eu poderia escalar isso? Quais são os caminhos que eu posso utilizar para escalar isso? E quando você começa a se questionar, e quando a gente fala de se questionar, a gente já começa a entrar nessa questão de mindset,
quando você começa a se questionar, você vai começar a encontrar caminhos para tornar isso possível. Então, quando a gente fala de Uber, Airbnb, agora falar do Magazine Luiza, né, que inclusive entrou nesse meio, Amazon, enfim, várias empresas hoje, elas começaram lá atrás com um pensamento de tornar as coisas escaláveis. Então, muita gente acha que não tem um negócio tão grande quanto a Amazon, tão grande quanto o Magalu, tão grande quanto o Uber, e por isso ela não tem essa força de escala, mas na verdade não. É justamente o contrário, né? Dentro tem uma pirâmide que a maioria, muitas pessoas hoje já conhecem, que é a pirâmide do ser, fazer e ter, né? Em vez do ter, fazer e ser. E quando eu sou primeiro, ou seja, se na minha cabeça eu sou exponencial, então eu começo a fazer coisas que fazem com que eu tenha coisas exponenciais. Então, se na minha cabeça eu tenho um negócio que pode ser exponencial, se na minha cabeça eu sou exponencial, então eu passo a fazer coisas para que o meu negócio se torne exponencial. Então, eu não posso partir do princípio que, cara, se eu tenho primeiro eu tenho uma empresa, primeiro eu tenho um negócio, primeiro eu forneço um serviço ou um produto que é exponencial e depois eu começo a pensar em mais possibilidades. Não, primeiro você é exponencial na sua cabeça e daí depois você vai encontrar caminhos, meios, formas e jeitos de tornar aquele produto, aquele serviço algo exponencial que você pode vender em larga escala para várias pessoas ao redor do mundo. Então, não sei se faz sentido isso daí para você, Lio. Sim. Show. Antes de eu avançar aqui só, eu vou só avisar o pessoal do Insta aqui que a gente está tendo problema no Instagram. Então, eu vou fechar a live do Instagram e daí a gente continua aqui, pode ser? Cara, no, é, não tá indo. Tô aceitando que não tá indo, não. Ah, eu tô na live. Ah, agora foi. Maravilha. Beleza, então vamos lá. Show de bola. Bom, pessoal do Instagram, desculpa, a gente acabou tendo alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá. O Lio perguntou sobre criatividade e como que a criatividade ajuda no dia a dia dentro do ambiente de startup. Então, eu queria começar dizendo que criatividade não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas acha que tem.
a maioria das pessoas pensa que criatividade é eu saber inventar um monte de coisa, saber criar e etc. Mas, na verdade, na minha concepção, não é bem isso, né? Eu acho que criatividade é quando você consegue ter diversos tipos de conhecimentos e esses diversos tipos de conhecimentos, diversas inteligências, você consegue utilizar isso como ferramenta, como recurso para você solucionar problemas. Então, quando eu penso em criatividade, na verdade, eu estou pensando em, cara, quanto mais problemas eu resolvo, mais criativo eu sou. Porque hoje, e quando a gente fala disso, a gente não está falando também de uma coisa que é 100% intuitiva. Eu acho que criatividade ela tem parte de intuição, mas ela tem principalmente, ela tem muito processo dentro disso, né? Então, muitos produtos e serviços que foram inventados com o passar do tempo, que às vezes a gente pensa, putz, o cara foi criativo, ele teve aquela puta sacada, aquela puta ideia do nada. Na verdade, não é bem assim, né? O grande ponto é que essa criatividade, normalmente, ela é provocada por um problema que a pessoa viveu ou está vivendo. Então, se a gente pegar o Uber, por exemplo, a gente pode se enganar e acabar caindo no erro de achar que o Uber foi criatividade. O cara, puta, do nada criou o Uber. Não, o cara tava tendo problema no dia que ele pensou na ideia, ele estava tendo um problema relacionado a isso e aí ele criou. Então essa criatividade na minha cabeça, ela nada mais é do que uma provocação causada por algum problema que eu estou vivendo, né? Ou que a sociedade está vivendo, ou que algumas pessoas estão vivendo. Então, e quando eu consigo pegar esse problema eu consigo utilizar recursos, inteligência, conhecimento que eu vou adquirindo em cursos, palestras, mentoria, livros, vídeos, enfim. E conforme eu vou adquirindo esse conteúdo, eu vou me enchendo de recursos internos que me dão esse poder de pegar um problema e resolver rapidamente. Então, por exemplo, que se a gente pegar o próprio Guga, ele é um cara que consegue ver um problema e resolver rápido. Por quê? Porque ele tem muito recurso hoje, muito recurso. Ah, Lê, mas o recurso é o que sei lá, são empresas, é dinheiro, é isso? Não. Recursos é o que está dentro da nossa cabeça, né? E esse recurso só é possível quando a gente investe tempo, energia para aprender coisas novas, para conhecer coisas novas, para ler, para ver vídeos, etc. Então, criatividade, na minha concepção, é isso. É meio que um processo onde eu sou provocado por algum problema que eu estou vivendo, que alguma empresa ou pessoa está vivendo, ou sociedade, e eu consigo resolver isso. E daí, quando eu consigo resolver um problema que algumas centenas de milhares, ou melhor, centenas de milhões de pessoas vivem, ou dezenas de milhões, ou milhões de pessoas vivem, aí eu consigo resolver um problema de forma exponencial, que é o que a gente tinha comentado. Quando eu falo beleza, rapaz, meu professor, mentor, amigo, irmão entrou aqui na live, putz, que saudade, top demais. Prazerzaço, mentor. Top demais. Então, então é isso. Quando eu consigo criar, né, uma solução para uma dezena de milhões de pessoas, cara, daí eu construo uma coisa que é exponencial. Quando eu consigo criar uma solução para resolver um problema que é de algumas pessoas, aí eu crio alguma empresa, eu crio um produto, eu crio um serviço, mas que eu perco a exponencialidade. Então, como o nosso amigo Guga sempre fala, que ideia sem ação é alucinação. Então, a criatividade também tem a ver daí com execução na minha cabeça. Certo? Eu e as vozes interiores da minha cabeça pensamos assim. As vozes interiores da minha cabeça às vezes trocam ideias, cara. E muitas vezes elas criam muitas coisas. O Ale sabe bem, é dar conta de tudo aquilo que a gente quer criar. Né? Eu quero criar isso, quero criar aquilo, quero criar aquilo outro. Então, dar conta e realizar a entrega disso é o grande desafio. Mas ter criatividade, pô, é um campo infinito. E eu gostei da forma que o Ale colocou. Diferente do que você falou um pouco, Ale, tem pontos que eu concordo e tem pontos que eu discordo, né? E isso é bom porque é a riqueza do que a gente está trocando ideia, discutindo aqui. Então, do meu ponto de vista, a criatividade ela é uma fonte inesgotável. Você tem que saber como encontrar na sua vida. Você encontra para você, né? E ela realmente, você começa a olhar os problemas, a sua criatividade começa a trabalhar. Começa a ver, isso poderia ser dessa forma, isso poderia ser daquela outra forma.
eu não acredito muito que criatividade tem um processo, né? Então, se eu vou, por exemplo, treinar artes marciais, que é o que eu tenho feito bastante ultimamente, e eu estou no momento de exaustão, de treinar até derreter, e eu começo a olhar para as outras questões que mentais, aquilo foi uma fonte de criatividade para mim. Quando eu vou para a natureza, andar com a minha cachorra, passear, pôr o pé na grama, abraçar uma árvore, aquilo foi uma fonte de criatividade para mim. Então, o que muitas vezes pode ser fato para mim e vai funcionar, não pode talvez funcionar para você, pode ser diferente para você. Sim. Então, ter esse campo, essa sua fonte que você descobre através das suas experiências, através do seu caminho, que funciona para você, é muito valioso. Então, a criatividade, né? A atividade de estar criando, de estar desenvolvendo, de estar crescendo nesse sentido. Legal. E nós chegamos também nesse outro pilar próximo, que aí eu ponho 100% do que eu acredito que tem processo, Ale, que é essa questão da inovação. Então, fala aí um pouquinho da inovação e da questão do insight. A gente não falou muito de intuição, né? Mas é legal falar agora, então, um pouco da inovação, do insight e da intuição para você. Perfeito. Vamos lá, então, sobre inovação, né? Inovação, assim, hoje em dia, a gente está vendo uma época que tem muita gente que acaba popularizando de uma forma não tão legal algumas palavras, né? Então, inovação é uma coisa que, na minha cabeça, tem processo também, porque entra muito parecido naquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Porque quando eu estou criando, ou quando eu estou construindo uma coisa que tá resolvendo algum problema diferente, então, qual que é, na minha cabeça, né? O que muda de criatividade para inovação? Criatividade, quando eu construo uma coisa que tem um problema ali, eu estou construindo, criando algo novo. Então, usar o exemplo do próprio Uber. A inovação é muito parecido, né, com um pouquinho de diferença na minha cabeça, que é quando eu pego alguma coisa que já existe e eu consigo torná-la melhor. Eu consigo torná-la mais eficiente. Eu consigo criar, né, acaba que entrando em criatividade, consigo fazer ela de uma forma mais funcional, vamos falar assim. Então, inovação na minha cabeça tem processo sim, porque eu vou dar um exemplo, né? Hoje na Soze, a gente tem alguns empreendedores que chegaram um dia para nós com uma ideia. E, putz, como que a gente bota essa ideia na prática? Como que faz ela funcionar? Existe um processo, né? E esse processo torna a inovação possível. Então, se eu apenas tenho a ideia, mas eu não ajo, então entra naquilo que a gente estava falando de ter a ideia e agir, mas eu tenho a ideia e eu não ajo em relação a isso, eu não estou fazendo nada em relação a isso, será que eu estou inovando? Ou será que eu estou só alucinando, né? Ou será que eu estou só pensando e tendo ideias e tudo mais? Quando eu tenho uma ideia, que é uma ideia que vai resolver uma coisa, e eu coloco isso na prática, aí eu acho que a gente está dando o primeiro passo para a inovação. Então, quando a gente fala de processo, é porque existe um processo. E o processo, basicamente, é você pegar aquela ideia que você teve e conseguir colocá-la na prática para construir algo novo. Então, o que é inovar de fato, né? No meu entendimento, inovar de fato é eu ter uma ideia, conseguir colocá-la na prática e a partir dali, então, eu tenho um novo jeito de fazer alguma coisa, um novo formato, um novo serviço, um novo processo, né? E isso tanto quando a gente vê, né, por exemplo, a SpaceX. A SpaceX eles inovaram muito, né? Os caras estão trabalhando com toda uma área de foguete. Tem alguns, o First Principle do Elon Musk, que, enfim, é super famoso, mas são dentro dessa grande inovação que é o foguete, dentro dessa grande inovação que é o carro elétrico, existem várias outras pequenas inovações que, sem elas, não é possível alcançar esse resultado. Que, por exemplo, o Elon Musk alcançou, que o Jobs alcançou na Apple e várias outras empresas foram alcançando. Então, a inovação, ela também não pode ser confundida com grandes transformações. Eu acho que a inovação ela pode acontecer diariamente e em processos micro, né? Então, todo dia eu estar atento a me questionar em como que eu posso melhorar o que eu estou fazendo hoje. Como que eu posso tornar esse processo mais eficiente? Como que eu posso automatizar uma coisa que é repetível, né? Então, uma coisa que uma pessoa ou eu fico repetindo todo dia, como que eu posso tornar isso
automático. Então, quando eu faço isso, eu começo a executar um processo de inovação, mesmo que de forma micro. E depois, né, um conjunto de pequenas inovações vão me trazer uma baita de uma inovação, que daí a gente pode, a gente tem aí, putz, aí tem uma série, né, mas eu comentei aqui dos dois que para mim são os dois caras mais inovadores que eu presenciei na minha época, que é Jobs e Elon Musk. Então, na minha cabeça é isso. O que você acha? Faz sentido isso aí? Total, gostei pra caramba, concordo 100%. Inovação, né? A gente estava discutindo. Toda criatividade é inovação ou toda inovação é criatividade e nem toda criatividade é inovação? E o que ficou para mim marcado é isso, é que criatividade é você ir esgotando, você tendo intuição e ir fazendo, e tá lá no teste, no acerto, e você vai tendo alguns bons resultados, às vezes não, mas é muita intuição. E o que é intuição? Intuição é aquele feeling, aquele sentimento, aquela percepção que você acredita que vai dar certo. Muitas vezes quando alguém pergunta para você, explica isso daí, como é que funciona isso? Você não vai saber explicar. Você vai, não sei explicar, mas sei que vai funcionar. Já o insight, que acredito que é a base mais da inovação, e aí a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho o processo de inovação que eu procuro seguir dentro de processos de empresas e tudo mais, é aquele. Então, quando eu falo assim, legal, se nós fizermos isso, se nós pegarmos o skate primeiro, em vez de já criar o carro e descer na ladeira, experimentar isso, a gente vai descobrir que a gente precisa de uma roda melhor, de um shape melhor, de um chassi melhor e uma estrutura mais parruda para aguentar o caminho. Quando nós falamos de inovação, o processo que eu sigo, e aí também queria bater um papo com você ali na questão de processo, é principalmente mapeamento, né? E aí você faz todo o mapeamento, levantamento de mercado, oportunidades, canvas, diversos canvas, muito post-it, escreve, desenha, apresenta, explica, volta, então é muito papel. Segundo passo vem muito não é implementação, tem um passo anterior, daqui a pouco eu vou lembrar, onde a gente consegue testar aquilo que foi criado, começa a discutir aquilo, voltar a reconstruir, voltar para a prancheta, apresentar para o cliente, né? Mostrar esse ciclo infinito de melhoria contínua e, finalmente, a implementação, quando eu passo a implementar tudo aquilo que nós discutimos. Então, ideia sem execução é alucinação, não só no seu negócio, como na vida também, né? Como falar do que você está vivendo e do que está acontecendo. Então, implementação vai te mostrar se você está no caminho certo ou não, se você teve um bom feedback e tudo mais. E existe uma série de ferramentas que pode usar isso. O desafio de liderança é como conjugar essas ferramentas e ensinar o seu time a usar isso, e de forma efetiva e interdependente, né? Não adianta só eu botar meu time para fazer a coisa e cada um fazer independentemente, não se conversar e não trocar ideia. Como eu volto esse time para discutir, trocar com seus peers o que funcionou, o que não funcionou, e aí passar a ter uma transformação nesse sentido. Uma das experiências que eu estou vivendo agora é a experiência do próprio o Osso Dojo, um aplicativo de artes marciais que a gente está pensando em criar. Nós começamos inicialmente indo para a academia, falando com os artistas marciais, com os alunos, o que eles queriam, como eles queriam treinar. Nós começamos a dar o treinamento e levar eles para uma jornada, e depois voltamos trazendo essa jornada para dentro do aplicativo. E agora a gente já está se discutindo e indo por um outro caminho, que é o documentário. Como trazer o interesse das pessoas para a arte marcial através de um documentário, perceber essa captação de atenção deles, voltar com isso para a prancheta e discutir novamente. Então, estamos sempre nesse processo de mapeamento, descoberta, implementação. Mapeamento, descoberta e implementação. A Alexandra está falando aqui no chat, o Ale, inovação é fazer algo novo com o que já existe, tendo visão para uma melhoria contínua. Muito legal, né? Legal. Vai lá, meu cara. Cara, eu acho que é mais ou menos isso. Existe dentro das metodologias ágeis, a gente chama de design thinking, que basicamente é um processo de entender, explorar e materializar. Então, primeiro,
Acho que é até legal a gente entrar nessa questão, porque acho que o pessoal se pergunta, né? Puta, Ale, beleza, eu tive uma ideia, mas, cara, como que eu vou fazer para esse negócio funcionar? Eu preciso, sei lá, vamos supor que o cara, sei lá, vou pegar uma ideia aqui, quero fazer um carro elétrico diferentão. Quero fazer um carro elétrico diferentão. Ali, o que eu faço? Eu vou atrás de uma pessoa que faz um carro elétrico e invisto lá R$ 1 milhão para fazer esse carro elétrico? Não, de jeito nenhum. Isso é mais ou menos o que o Leo estava comentando ali, né? Que o caminho é como se você tivesse no ponto A e tem um ponto B, que é onde você quer chegar. Então, o ponto A é onde estou, tenho uma ideia e quero fazer um carro elétrico diferentão. Ponto B, o carro elétrico diferentão funcionando. Então, tem objetivo lá e tem onde eu estou. Quando eu saio nesse objetivo, vamos fingir que esse objetivo é uma trilha, e eu saio desse objetivo já com um carro, ou seja, eu invisto em um carro e vou, ou seja, eu investi esse R$ 1 milhão para fazer essa ideia virar realidade, eu tenho um baita de um risco, porque eu não conheço essa estrada ainda. Quando eu penso, cara, mas como que eu posso chegar no meu ponto B sem precisar botar toda essa grana, ou seja, comprar esse carro de R$ 1 milhão para chegar até lá no ponto B? Aí a gente tem o conceito de MVP, que é quando eu, puta, mas será que eu não consigo de skate até onde eu quero ir? Né, que foi o que o Liu comentou. Então, em vez de eu ir de carro, eu vou de skate. Então, eu vou investir menos, vou investir, sei lá, em vez de investir 1 milhão, investir 50 mil. Então, eu diminui muito o meu risco, eu diminui o tempo de chegada até o ponto B, porque de skate eu consigo pegar o skate em pouco tempo e ir para lá para descobrir como que é o caminho. E na prática, você está diminuindo todo o teu risco de negócio e tudo mais. Então, puta, Ale, beleza, mas e aí? Como que eu começo esse MVP? E daí tem o que o Liu falou, que é muito post-it, muita ideia e tudo mais, que é a ideia do design thinking. Então, quando a gente fala em entender, explorar, materializar, basicamente é o seguinte. O que é entender? Entender é eu pegar esse meu insight e começar a fazer uma busca, né, um research, a gente chama de desk research, quando eu começo a entender tudo aquilo ali, qual que é o mercado, o que que eu vou fazer, qual que é o meu produto, qual que é o meu serviço, começo a fazer business model canvas, faço mapa de jornada de usuário, enfim, começo a entender tudo aquilo ali. Ali, mas eu não sei nada disso aí. Cara, tá ok, tá dentro do caminho, você vai ter que aprender o que que é mapa de jornada de usuário, como que eu faço uma persona, como que eu entendo meu negócio, como que eu faço um business model canvas? Como que eu faço um canvas de propósito? Como que eu faço isso? Pá, pá, pá. Beleza. Você vai fazer tudo isso. Puta, terminou. Maravilha. Agora você tem muita informação para você começar a idealizar de fato o teu produto, o teu serviço ou o teu carro elétrico diferentão. Então, aí você vai começar a idealizar, né? Puta, como que eu posso fazer esse carro de um jeito mais simples? Como que em vez de fazer esse carro, eu faço um skate diferentão? E você começa a idealizar. Depois dessa parte de idealizar, e tudo isso que eu estou falando existe processo, depois dessa parte de idealizar, você vai prototipar. O que é prototipar? É pegar essa tua ideia, essa idealização que você fez, e tornar ela num protótipo para você fazer esse teste, né? Então, quando a gente fala de explorar, eu estou idealizando e prototipando. E no final a gente tem a parte de materializar, que é quando eu testo e implemento. Olha, o que é testar e implementar? É quando eu pego meu skatinho e pego e vou até o ponto B e volto. E descubro como que foi essa trajetória. Putz, será que tem muito buraco? E daí no caminho eu descubro, né? Puta, tem buraco, tem muito desnível, e enfim, eu descubro um monte de coisa ali. Então, quando você descobre isso, aí você começa a ter novas ideias. Quais são essas novas ideias? Cara, e se eu fosse de bicicleta? Né? Como que eu posso ir? Será que eu vou de patinete? Enfim, e daí você começa a tornar isso que é uma ideia, né, de um carro elétrico diferentão em realidade. Então você traz ela para a realidade mais próxima. Então, né, o carro diferentão está aqui, né? Está aqui. Então, vou colocar aqui ó, na câmera ali. Então tá aqui o carro diferentão. Cara, como que eu faço aqui realizar isso aqui mais rápido? Como que eu posso saber esse caminho, né? O que vai acontecer nesse caminho? Você traz ele para mais perto, fazendo esse trajeto ponto A a B de um jeito mais simples, o que vai fazer muito mais sentido e vai te dar feedbacks muito mais rápido. Então, eu acho que dentro disso aí existe processo, sim. É importante ter esse processo e esse, para mim, é o processo mais importante da inovação, que é quando eu tenho a ideia, mas eu consigo usar frameworks, né? Então, hoje o Guga, ele ensinou para a gente lá dentro do MBI o Shake-up, por exemplo. Então, eu consigo ter métodos e ferramentas que eu posso colocar na prática e descobrir qual que é o caminho, a trajetória até o ponto B
e começar a tornar esse insight, essa ideia, essa inovação, uma coisa real e materializada. Total, Ale. Quando você fala do shake-up, eu lembrei de uma frase muito interessante, muito importante no meu processo de desconstrução, que é assim, o que você vai criar, a inovação que você vai criar, ela está muito ligada aos seus modelos mentais. Se você tiver papel e caneta, anota, porque isso está salvando a minha vida e pode salvar a sua também, em termos de negócios e até profissionais dentro da empresa que você trabalha. Os modelos mentais que você tem dentro da sua cabeça. Então, como você vai repensar isso, como você vai criar, depende de quais os modelos que você coloca. Por que o Ale falou da SpaceX, fala constantemente da Apple também e de outras empresas bem inovadoras? Porque elas trazem essa visão de novos modelos que a gente pode se inspirar e levar isso para a nossa realidade, mesmo que em menor escala. Nós começamos a live hoje falando de exponenciabilidade, escalabilidade. Tudo isso você pode fazer dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E você não precisa de todo o dinheiro que você acredita que você precisa. E você também não precisa de ter uma empresa gigantesca. É até mais difícil com uma empresa maior. Você tem que virar ele, mudar o custo dele. É muito mais difícil. Então, com movimentos fáceis, você pode começar a repensar o modelo do seu negócio. E com criatividade, com inovação, com processos, com discussões, com ferramentas, você vai dando um e aí é exercício. E aí você quer acelerar isso, põe a mão na massa. Se você quer sobre isso, tudo, acelerar isso ainda mais, para casa dos 50%, 70%, vai para a mão na massa. Participa de workshop, participa de debates, participa de discussões. Essa é uma grande razão que a gente está levando o FBI para Sinop e o FBI para Curitiba também. É mesmo? Você que está aí assistindo de Curitiba, nós queremos acelerar esse processo, porque na nossa opinião, eu posso falar pelo Ale agora, se me dá um tapa na orelha aí, Ale, se eu não puder falar. Pode falar. É o seguinte, você vai conquistar o sucesso que você deseja, você vai se tornar a pessoa que você deseja. Agora, por que não antes? Por que esperar 10 anos, o que você pode completar em 2, até 1, até 6 meses? Então, acelerar o processo é muito importante. Isso depende da sua dedicação, isso depende do seu estudo, isso depende do seu crescimento, da sua comunidade, de quem você está conectado e quem você conhece. Então, nós estamos fazendo esses eventos que se chamam Future Business Impact. Vai acontecer um em Sinop agora nos dias 29, 30 e 31. Vai acontecer um em Curitiba nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. E esteja lá com a gente, esteja presente. 80% do sucesso é estar presente. Vai revolucionar a sua vida esse evento? Pode ser que ele revolucione, se você acreditar. Mas na maior parte das pessoas não vai revolucionar a vida, mas vai dar gabarito e informações importantes para dar os próximos passos. Então, vou deixar o Sérgio colocar o link aqui, tá? Como o Ale é um parceiro nosso, peça fundamental, ele e o time dele, o Sérgio que está aqui com a gente, o Bruno, a Hanna, toda a galera que trabalha com o Ale, faz parte dessa engrenagem que nós estamos construindo. A gente vai dar uma condição especial para todos vocês que estão aqui. É um evento de 3 dias, alto impacto. Vamos falar de mentalidade, vamos falar de negócio, vamos falar de liderança. Na minha opinião, por aí. E esteja. Todo mundo tem 10% de desconto até o final do dia de hoje. Então, Ale, o que você acha disso? Estou falando besteira? É o caminho, não é? Manda bala. Cara, eu vou aproveitar esse momento, vou dar um depoimento meu, que acho que é melhor falar com exemplo do que só falar. Então, vamos lá. Aí. Então, como que eu quero começar falando disso? Lá em 2019, em setembro de 2019, se eu não me engano, dia 21, para ser mais exato, eu lembro que o Lio, ele veio aqui para Curitiba para fazer um evento. E era um evento sobre inteligência financeira, sobre mindset, sobre empreendedorismo e tudo mais. E eu fui lá e participei desse evento junto com a Lu, que é minha esposa. E, putz, cara, aquele evento mudou totalmente minha visão. Eu fiz um giro ali de 180 graus para onde eu estava indo.
porque ali eu vi que, putz, a maioria das coisas que eu estava querendo fazer, eu tava querendo fazer do meu jeito. Mas, putz, existe um jeito que não era o meu jeito na época, que era o jeito que fazia mais sentido eu começar a fazer as coisas. E existia um monte de outras coisas que eu descobri naquele evento que eu precisava mudar. Então, por que estou falando isso? Porque depois daquele evento, na época, eu estava saindo, na verdade, eu estava trabalhando com a minha startup e mais algumas coisas. E aquele evento, eu lembro que foi uma provocação que vocês fizeram, inclusive, se não me engano, 2 semanas depois lá na mentoria, onde vocês falaram assim, cara, você tem um puta de um produto na mão, e o que você vai fazer? Você vai ficar com esse produto, né, vai tocar ele, fazer ele funcionar, ou você vai ficar dissipando energia para tudo quanto é lado? E daí você me indicou um livro que era o Essencialismo, né? Lembro até hoje, porque, cara, foi literalmente 180 graus. Então, assim, esse evento pode mudar a história da tua vida? Pode. Mas aí depende do quanto que você está disposto a mudar. O evento ele vai ter grandes palestrantes, vai ter lá o de Sinop, com grandes treinadores, aqui em Curitiba também. A gente vai procurar trazer pessoas de grande impacto para esse treinamento. Mas o grande ponto é o seguinte, cara, hoje, você está confortável empreendendo do jeito que você está? Né, o mundo está chegando aí, um mundo novo, cara, muita tecnologia, muita inovação, muita coisa diferente acontecendo. E não só a tecnologia, mas o jeito de fazer as coisas. Hoje a gente estava com o Dr. Rodrigo aqui no escritório. O Dr. Rodrigo é o CEO da Ufine. E a gente estava conversando sobre, cara, o MVP dele vai iniciar agora no próximo mês. E a gente estava falando, cara, como que a gente pode aplicar melhor ainda experiência, melhor ainda inovação dentro do teu produto, sem mexer em mais nada de tecnologia que já está desenvolvido. Então, quando a gente fala disso, né, não é só a tecnologia, não é só a inovação, é o movimento que o mundo está fazendo. E daí a grande pergunta que eu quero deixar uma pergunta para que as pessoas reflitam, né? Naquela época que eu fui fazer o evento com vocês, que eu encontrei você lá, te conheci, eu não tava, eu tava meio sacudo já do que eu tava vivendo, eu tava meio de cara. Eu queria fazer uma coisa diferente, eu precisava ter resultado. E, cara, eu fui atrás de quem tinha resultado. Falei assim, puta, os caras ali estão fazendo uma empresa, estão fazendo o negócio funcionar, então, puta, eu vou lá aprender com ele. Então, aqui em Curitiba, Sinop, Curitiba, a gente vai ter grandes palestrantes que já andaram por esse caminho e estão nessa trajetória de aprender e fazer mais e melhor ainda. Então, a grande pergunta você que está assistindo essa live, você hoje, você está confortável, né, sabendo que o mundo está totalmente diferente, mudando completamente, está existindo um movimento, você está vendo tudo isso acontecer, a pergunta você está mudando junto ou você não está mudando? E daí a segunda pergunta se você não está mudando, você está confortável com a situação que você está hoje, né? O mundo está mudando, eu estou aqui parado. Você está tranquilo com isso? Cara, se você está tranquilo, eu acho que o evento não é o teu lugar. Agora, se você está incomodado com isso e quer começar a fazer algum movimento para fazer diferente, para começar a entrar nesse meio, começar a entender um pouco mais, aí eu acho que o evento, com certeza, é para você que está assistindo essa live. Então, fica aí. Show. E eu gostei do que você falou e deixo uma mensagem também que é a seguinte, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Existe aquela pessoa que criam as mudanças, como o próprio Steve Jobs, Elon Musk, como o Guga, que é um cara que deu esse passo e criou o primeiro banco original o primeiro banco digital do mundo, que foi original e tudo mais. Existem um segundo tipo de pessoas que são os visionários, essas primeiras pessoas que criam esse novo futuro, cerca de 2, 3% no máximo da população. Os outros de 14 a 15% que são aquelas pessoas que apoiam as mudanças, que se antecipam, que têm grande potencial de se tornarem aqueles 3% dos grandes visionários que vão gerar a disrupção, a mudança e tudo mais. E existe uma outra quantidade de pessoas, que é por volta aí de 82, 81% da população, é aquelas que ficam olhando para aquele lado, olhando para aquele outro lado, olhando para baixo, olhando para cima,
e dizendo assim, que mudança? Então, se você não está percebendo a mudança, talvez você esteja dentro desses 80%. Isso aqui é um wake-up call. Eu não estou aqui para ser o seu amigo, eu estou aqui para ser seu melhor amigo, para te dizer coisas que talvez você não queira ouvir, para te mostrar um caminho que talvez vocês tenham até medo e receio. Esse futuro que falam das máquinas, da inteligência artificial, do blockchain, de toda essa confusão. E aí? Você vai continuar sem estudar? Você vai continuar sem se conectar? Você vai continuar fazendo trabalho de máquina que vai te substituir daqui a pouco? Então, são questionamentos importantes, não só de negócios, não só financeiros, mas filosóficos até, para que a gente entenda essa nova realidade. Que bom que a gente conseguiu voltar aqui no Instagram, Ale, porque tem umas perguntas, né? A gente fez essa oportunidade para todos vocês. Vamos deixar aberto aqui para perguntas. Seja perguntas sobre a live, o conteúdo que a gente está falando, já tem algumas aqui. Seja perguntas sobre o evento que você queira saber, os detalhes. Se você já decidiu para estar com a gente, parabéns. Eu sei que tem algumas pessoas já visitando a nossa página, comprando o evento. Nós temos algumas vagas ainda, então parabéns por você dar um passo, estar decidido. Mas também usa, se você não está nesse momento de investir, a gente entende, momento de desafio, nós fizemos um desconto muito especial em um evento de 3 dias, muito acessível para dar a oportunidade para as pessoas mesmo. Nosso objetivo é que você saia de lá transformado. E claro que o evento tem um custo para ser mantido, mas o nosso objetivo é você ser transformado. Então eu tenho aqui alguns comentários interessantes. O primeiro deles é o do Guilherme Gucci, que inclusive está em BH lá, até está falando para a gente levar o FBI para lá. E a gente está trabalhando isso, tá, Gucci? Eu acabei de voltar de BH depois de um evento com o Guga aí, chamado 12º Fórum de Liberdade e Democracia, Brasil em Desconstrução, né? Não sei se o pessoal também do YouTube está vendo aqui. Show. E a gente quer levar para todas a maior quantidade de cidades do Brasil. Agora a gente precisa estruturar, a gente precisa se preparar, né? Hoje essa live aqui tem 4 pessoas, daqui a pouco amanhã ela vai estar com 40, daqui a pouco ela vai estar com 4.000. Então a gente quer se estruturar e se preparar bem para impactar a maior quantidade de pessoas possíveis. E o Gucci até perguntou durante a minha fala aqui sobre arte marcial, ele falou assim, tem 2 grandes amigos que estavam ativos no Taekwondo há mais de 20 anos, ou seja, os caras têm credibilidade e conhecimento e competência demais, com certeza carisma também, né? 4 Cs, né? Credibilidade, competência, carisma e confiança no mercado, digamos assim. E ele está falando assim, sempre estão correndo atrás de como trazer mais gente para a modalidade, tem uma enorme dificuldade. Olha que interessante, que é bem a área que eu estou atuando hoje, com uma outra modalidade, que é o Karatê, mas que é um modelo de negócio que eu amo. O Karatê, como arte marcial, me fez quem eu sou hoje, com os valores, com os princípios que eu tenho. E eu estou retribuindo para o Karatê aqui. E a primeira coisa que eu fiz, Gucci, é me conectar com um propósito. Por que eu quero fazer isso? A ponto de dar aula de graça na minha casa, num dojo que eu montei para mim treinar, eu abri para a vizinhança, abri para a molecada, para os adultos, para as pessoas usarem aquele espaço. E eu estou conhecendo muita coisa, tá? Muitas portas estão abrindo, muitas coisas estão abrindo. Então eu estou ajudando os senseis, como seus amigos de Taekwondo, que não são senseis que se chamam, né? Taekwondo é uma arte marcial coreana, por mais que tenha uma vertente ali do Karatê, ele tem um nome diferente do mestre. E eu estou ajudando esses senseis a conquistarem professores. Então o meu público não é o aluno diretamente. O meu público é o professor que está indo para o Uber. Então, é uma das coisas que o Ale é especialista, é a jornada. Quem é o seu real cliente? É aqueles questionamentos que nós descobrimos no post-it, no Canvas, nas questões. Então, isso foi uma das coisas que eu percebi bastante e começou a reduzir a minha dificuldade. Porque se eu trago um sensei e um sensei traz 10 pessoas, quando eu trago outro sensei, o sensei vai trazer 10 ou 20. Então, eu tenho 10 de um, 20 de outro, eu já tenho 30. E um sensei... um professor sozinho, trabalhando para trazer e dar aula, sofre muito. Vários professores se ajudando, criando uma comunidade e se apoiando, conseguem ajudar uns aos outros e ir muito mais longe. Quer comentar alguma coisa em volta disso aí, Ale? Não, acho que isso daí complementa talvez aí um pouco mais da questão do momento que essa mudança que a gente está falando, né? Que hoje a gente está vivendo um mundo que a gente chama de economia colaborativa. Então, hoje a gente está num momento muito mais de compartilhar do que de possuir, né? Então, a gente está caminhando para um mundo desse formato, então
cada vez mais eu vou ter menos eu e mais nós. Então, esse é o caminho, esse é o rumo que as coisas estão tomando. Então, quanto mais eu penso no futuro, mais eu tenho que pensar em como que eu posso compartilhar as coisas, como que eu posso, por exemplo, eu quero escalar meu negócio. Cara, é compartilhando, né? Você não é obtendo, não é tendo. E basicamente esse é mais é o rumo, né, que as coisas estão tomando. E o que você falou foi perfeito, porque, cara, é basicamente isso. Quando eu tenho uma pessoa para atender uma quantidade gigante de pessoas, cara, é um esforço muito maior atrelado. Quando eu consigo dividir isso, primeiro, eu começo a fomentar e ajudar mais pessoas, e ao mesmo tempo eu consigo melhorar a vida das pessoas, porque todas elas vão conseguir, nesse caso, recurso financeiro, e todas elas vão conseguir ter um tempo de qualidade. Porque quando é muita gente para o cara até pode ter um recurso maior financeiro, mas o tempo de qualidade, a qualidade de vida diminui. Ao contrário desse mundo mais compartilhado que a gente vai viver. E complementando o que você falou, cara, eu acho que é perfeito. A gente não, a gente literalmente não está aqui para ser amigo, a gente está aqui para ser melhor amigo e falar o que tem que ser falado, porque foi dessa forma, foi ouvindo o que eu tinha que ouvir, que eu comecei a mudar minha trajetória, e daí nasceu, de fato, acabou nascendo a Soze, né? Então, se não fosse lá atrás, né, eu ter ido naquele evento, tomado a ação de, puta, vou no evento, depois ter ouvido algumas verdades, que eu tomei muito na canela lá naquele final de semana. Só na E, canela? Na canela, no estômago, na barriga, na cabeça. exatamente. Então, cara, eu apanhei demais aquele final de semana, e tá tudo certo, porque, cara, se não fosse aquilo, eu não tinha mudado o rumo das coisas. Então, só que isso está atrelado, a gente está aqui para falar, mas aí as pessoas, né, quem está ouvindo, você tem, para isso funcionar, você tem que estar disposto a conseguir ouvir e falar, cara, isso aqui, putz, será que isso, na verdade, não é nem aceitar o que a gente está falando, é questionar o que a gente está falando. Será que o que eles estão falando, será que essa mudança no mundo realmente está acontecendo? Cara, vai pesquisar. Puto, o mundo está mudando, as coisas realmente estão virando compartilhadas. Né? O meu negócio hoje, né? Se você está assistindo aqui, tem um negócio, eu está pensando em um negócio. O teu negócio hoje, você acha que ele vai continuar vivo para os próximos anos? Cara, pesquisa, duvida do que a gente está falando, que se questiona, porque é só assim que pode existir mudança. Né? Quando a gente se questiona e fala, cara, realmente o que eu estou fazendo tá zoado, preciso arrumar. E daí pode gerar mudança. E quando gera mudança e a gente está disponível aí fazer acontecer, acaba acontecendo grandes coisas. Né? E, mais uma vez, eu sou muito grato àquele final de semana e depois toda a trajetória, né? Porque daí virou uma jornada. Mas se não fosse aquele primeiro encontro, com certeza não teria dado aquele estalo na cabeça, e eu não teria começado minha jornada de fato, né? Focado e construindo o que a gente tem construído com a Soze, graças a Deus. Necessidade, esse ímpeto, esse propósito nosso, né? De dividir o que fez bem para nós, o que nos ajudou no negócio, que te ajudou a ser mais, não só independente financeiramente, mas livre financeiramente, a escolher as coisas e não deixarem escolher para você, a ditar um futuro nos seus termos e não nos termos de outras pessoas, ou de outras empresas, ou de outras organizações, do governo, do que quer que seja. Então, a gente está fazendo de coração isso, dias 29, 30 e 31 em Sinop, dias 10, 11 e 12 em Curitiba. Em São Paulo também nós vamos estar, dias 5, 6 e 7 de dezembro. Faço votos de que você esteja lá. Se você está com dúvida que é para você, vai. Não fica pensando muito. Se você tá com, olha só o que eu estou falando. Se você está com dúvida que é para você, vai. Se você está com dúvida que não é para você, não perde seu tempo, não é para você mesmo. Mas se você está com dúvida que é para você, vai. Porque é esse raciocínio, essa vibe, essa vibração que nós queremos que você venha para o evento. Dúvida sempre vai ter, mas você vai encontrando o seu caminho, você vai pegando as peças e colocando. Agora você está, como se diz, cético. Isso daí talvez, provavelmente não vai funcionar para você. Como a Ale falou lá atrás, o que você está buscando você. Se você acredita que é para você, que você pode começar a construir um novo caminho, pega
abraça com toda a força do seu ser e realiza. Se você acredita que não, assim, talvez essas dúvidas vão cobrar um preço de você, pode ser bom, pode ser ruim, mas cada um tem um caminho, né? Então a gente está dividindo o nosso com você. Eu agradeço demais o seu tempo aqui que você está assistindo, as perguntas da galera. O Sérgio também mandou uma pergunta derradeira aqui, Ale, que eu acho que é importante a gente responder, que é a seguinte: como manter o foco no objetivo no longo prazo? Compartilhe a sua resposta aí. Cara, eu tava fazendo um treinamento essa semana com um cara chamado Gran Cardone. Então, quem não conhece, dá uma pesquisada no cara, porque o cara é top. E no treinamento dele, ele tava falando assim que você não vai fazer o esforço necessário se você não souber qual é a recompensa que você vai ter no final. Então, se você não sabe qual é o... Né? Então, como que eu mantenho o foco no longo prazo? Cara, é muito simples. Você tem que saber aonde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, é aquela máxima da Alice, né? Do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas é fato. Cara, se você não sabe daqui 5 anos, ou daqui 7, ou daqui 10, o que você quer ser, como você quer, o que você quer construir, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer todo dia. E eu vou até mais longe, porque, eu quero construir uma empresa, sei lá, quero construir a nova Apple. Cara, beleza, mas por quê? Qual que é o porquê disso? O que está por trás de construir uma nova Apple? Se você não sabe o porquê por trás das coisas que você está fazendo, você não vai ter foco no longo prazo. A começar que não foi esse o pensamento do Jobs quando ele começou a desenvolver a Apple, né? Eu vou querer criar a nova Apple. Ele não ficou se olhando para nenhum tipo de empresa e falou assim, quero criar a nova Nike. E a Nike era uma das grandes inspirações dele. Não, cara, perfeito. Se a gente for pegar o Jeff Bezos, né? Cara, esse é um exemplo incrível. O Jeff Bezos, quando ele era criança, ele tinha 12 anos mais ou menos, foi a época que o Apollo chegou na Lua. E, cara, ele ficou maluco, ele era criança, ele ficou louco e ele colocou na cabeça dele, cara, um dia, eu vou conseguir viabilizar e ajudar as pessoas a irem para a Lua. Primeiro eu vou ir e quero levar as pessoas junto comigo. E, cara, o cara veio construindo, ele construiu a Amazon, etc. E o propósito estava por trás. Então, cara, esse é o grande lance. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Se você está num trabalho que não faz sentido para o que você quer da tua vida, vaza. Se você está abrindo uma empresa e essa empresa não tem a ver com o porquê, vaza. E eu não estou aqui falando aquele discurso bonitinho, né, que o pessoal fala, tipo, vamos viver por propósito. Cara, sim, tem que viver baseado no porquê. Ale, mas você não está falando, tem que ganhar grana? Cara, tem que ganhar dinheiro sim, faz sentido. Dinheiro é bom e tem que ganhar dinheiro. Mas o ponto é, o que você está fazendo hoje tem a ver com o que você quer daqui 5, 7, 10 anos? Puta, Ale, mas eu nem sei o que eu quero para daqui 5, 7 anos. Então, cara, para hoje, termina essa live e vai descobrir. Para e vai falar, cara, o que eu quero daqui 5, 7, 10 anos? Né? Puta, mas 10 anos é muito longe. Né? No caso do Sérgio, que é super novo, 10 anos, que será? Mas, cara, pensa em 10, 5, 2, 1, e daqui a pouco você vai saber o que você quer para o próximo mês. E daí fica fácil você executar o que precisa fazer. A ideia é o carro, né, Ale? Você tem um carro que você está dirigindo numa estrada totalmente escura. Você não precisa ver o final da estrada lá para saber o seu próximo passo, mas você precisa enxergar pelo menos os 60 metros que o seu farol ilumina para você continuar em frente. Então, beleza, começa com 1 ano, mas depois você vai avançando, 5 anos, 10 anos, você começa a ver cada vez mais longe, né? Excelente exemplo, Ale. Cara, perfeito. E esse cara, para mim, o que o Gran Cardone falou foi exatamente isso. Ele falou, cara, se você não sabe a recompensa final, você não vai fazer o que tem que ser feito. Acabou. Ele estava falando no dia, o treinamento era de vendas e marketing. Mas esse é para a vida, né? Puta, se eu não sei o que eu quero para minha vida, né? Se eu não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filho, eu não sei se eu quero viajar, eu não sei. Puta, cara, se você não sabe, como você vai fazer as coisas? Né? Não vai, você vai só viver. Ou melhor, você vai só sobreviver. Você vai só trabalhar, ganhar o teu dinheirinho e vivendo a tua vida. E vai chegar um momento que você tem 50 anos de idade e vai falar, puta merda, o que eu tô fazendo? E o que acontece com... Né? Eu conheço um monte de gente que chegou nesse patamar e aconteceu. Eu tive... eu vou dizer que eu tive sorte de poder pensar e ser provocado antes. Né? Eu fui provocado um pouco antes, com 22 anos 21 anos eu comecei a ser provocado nesse sentido.
Então, esse é o grande ponto. Cara, se eu sei para onde eu tô indo, fica fácil, né? Porque daí eu acordo de manhã e falo, cara, puta, eu não quero acordar cedo, né? O despertador despertar, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã. Ah, cara, tô cansado, caramba. Mas, cara, se você sabe o porquê que você tem que acordar cedo, meu amigo, acabou, velho. Você vai acordar. Você vai falar, puta, cara, se eu não acordar cedo hoje, eu vou prejudicar o meu dia. Se eu prejudicar meu dia, eu prejudico a minha meta, que é, sei lá. E aí pode ser um monte de coisa, né? Que é Se você viajar. prejudica o seu dia, você prejudica a sua semana, semana o mês o ano, e assim a sua vida fica Cara, prejudicada. perfeito, exato. Então, fui meio. Eu acho que nesse sentido tem que ser radical. Não é mimimi, é sem frescura. E esse é o ponto. Se você está nessa live hoje e você não tem, você não sabe, cara, para isso aqui, cara, termina essa live e não dorme antes de descobrir para onde você está indo. Pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo. Não é nem. Se dê esse presente, né? Chega Exato. de procrastinar nesse sentido. E posso, Leo, posso dar só um close aqui? Claro, claro, claro. Cara, antes de finalizar, se você pensa em uma meta, né? Não fica igual louco pensando, eu quero isso, aquilo, pá, 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 pá. Não, pense em uma principal. E daí, cara, pega uma ideia, né? Que fica muito mais fácil. Cara, pega uma foto na internet, imprime essa foto e cola na tua parede. E começa a olhar para isso todo dia. E aquilo ali você vai ver que vai te dar uma energia muito maior para você começar teu dia todo dia, para você dormir pensando naquilo. Porque aí sim, a tua vida vai começar a fazer sentido. Pelo menos foi assim para mim. Minha vida começou a ter sentido quando eu comecei a pensar no meu futuro. Puta, o que eu quero para minha vida? Eu comecei a acordar e fazer o que eu tinha que fazer todo dia, sem choro. Lógico que a gente não é perfeito, né? Eu não sou perfeito, então óbvio que a gente falha vários dias, eu falho vários dias, mas o grande ponto é que eu falho, mas eu entendo o porquê falhei e falo, puta, preciso melhorar porque no final eu tenho um plano e esse plano tem que ser concretizado. Então, cara, é isso. Sem choro, sem mimimi e pau na máquina. Grande Ale, cara. Foi um prazer inenarrável de estar aqui com o senhor, dividindo conhecimento, experiência, amor e propósito dentro daquilo que a gente faz e que a gente decidiu, escolheu na vida, né, para seguir. Fica aí o meu abraço e a gratidão também para cada um de vocês que estão assistindo aqui ao vivo. Se você está aqui, é para você estar aqui, você está aqui por uma razão. Não deixe essa razão ser distraída por qualquer coisa, mantenha o foco, faça o exercício que o Alessio te propôs de definir por que você quer o que você está fazendo, por que você quer onde está indo. Então, isso é muito importante. E Ale, cara, sem palavras, obrigado pela parceria, obrigado pelos ensinamentos. Eu aprendo sempre muito com você também. E, cara, tem muita coisa e muita gente esperando a nossa ajuda. Então, vamos em frente, que a gente está fazendo um bom trabalho. É isso aí. Show de bola. Bom, gratidão a todo mundo aí que participou, gratidão a todo mundo que esteve ao vivo com a gente, que está vendo esse vídeo no segundo momento. Fico muito feliz e, cara, uma baita de uma oportunidade de poder estar com você aqui hoje. A gente te conheci lá atrás, aprendi muito, mudou totalmente as coisas que a gente fazia. E, putz, cara, é um baita de um prazer poder trabalhar com você, estar junto com o Guga e poder fazer essa transformação e ajudar as pessoas nesse sentido. Para mim é uma honra e, putz, não teria como ser melhor. Vamos pra frente, meu irmão. Abraço, galera. Bom descanso a todos. Até Valeu, mais. abração.